Aqui quem fala é Ana Clara e hoje eu vou ensinar vocês como ganhar Robux de graça. Pode ser que não funcione, mas eu estou tentando faz dias. Vamos ver se funciona com vocês. Primeiramente, você vai no centro de pesquisa, né, gente? Aqui, ó, pesquisa PPs e jogos. Vamos clicar aqui e vamos pegar essa primeira opção. Free Robux, mas assim, ó, você tem que escrever assim. Vou escrever aqui para vocês verem. Free Robux Counter, gente, ó. Essa opção aqui, ó, Counter. Free Robux Counter. Opa, cliquei errado. Counter. Tá, e vai aqui, ó. Nesse aqui, Free Robux Counter, a primeira opção que apareça para vocês. Instalado, né? Porque eu instalei. Você vai clicar. Essa aqui é a foto da capa do jogo. Free Robux Counter. Daí tá bom. Eu vou mostrar pra vocês. E você, ó o nick inteiro desse aqui, ó. Counter. Pode até pausar o vídeo se você quiser. E ó. Eu vou clicar abrir aqui porque eu já coisei. Agora eu não sei se tem comentário. Tem. O aplicativo é muito bom, gráficos. Vamos ver os aqui, ó. Muito bom, além de ser rápido, os gráficos são uma beleza. Vou explicar como funciona. Primeiro você vai na primeira opção. Ah, ele conseguiu, gente, porque eu tô tentando várias vezes e não consigo. Mas vamos abrir aqui, que ele tá falando que conseguiu. Free Robux Counter. Tá, é bem simples, gente, a técnica. Ó, tá, tem comercial aqui, tem alguns comerciais. Aperta a primeira opção. Você vai entrar aqui, mas sai, ó. Daí você vai apertar Daily Robux Counter. Você clica aqui. Tem comercial, gente. Daí você clica também nessa opção aqui. BC menos Robux Counter. E você clica e vai... Nossa, tem comercial. Peraí. Bom, gente, já passou o comercial. E aqui, olha. Enter number of days. Você vai escolher quantos dias você quer que apareça seu Robux. Tipo, tem quantos dias você quer esperar que apareça seu Robux. Vamos clicar aqui, ó, e tem uns negocinhos aqui pra você escolher. Tem os números, gente. Nossa, essa moto do pé. Bom, gente, a gente clica aqui e, ó, você pode escolher um dia, mas um dia você ganha 15 Robux. Eu não sei ler inglês, gente, mas aqui, ó, você ganha 15 Robux um dia, tá? Nossa, moto, meu Deus. E pronto. Então, um dia você ganha 15 Robux, 2 dias você ganha 30 Robux, 3 dias você ganha 45 Robux, 4 dias você ganha 60 Robux, 5 dias você ganha 75 Robux, 6 dias você ganha 90 Robux, 7 dias você ganha 105 Robux, 8 dias você ganha 120 Robux, 9 dias você ganha 135 Robux e 10 dias você ganha 150 Robux. E você pode esperar quantos dias você quiser. Bom, eu sou muito apressada, então eu vou colocar um dia pra ver se é verdade. Gente, se funcionar amanhã, eu gravo um vídeo mostrando que funcionou e você pode abaixar o aplicativo. Olha, coloquei um dia aqui e você vai apertar em conte, se não sei. Daí você aperta OK, gente, para não ter nenhum erro. OK, e você espera. Daí, quem sabe, aparece na sua conta. Então é isso, galera. Deixa o seu like, que daí eu trago mais vídeo de como ganhar Robux grátis. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever. Inscreva-se e inscreva-se, deixa o seu like.
E é isso, galera. Toque no sininho, não perda nenhum vídeo que a gente sempre grava vídeo aqui no canal. E é isso, galera. Bye!